Olá e sejam bem-vindos ao Five Dynamics Impulse at Home. Esta sessão está a ser transmitida igualmente para o Facebook, mas para poder partilhar as suas opiniões e colocar questões aos oradores, deverá registrar-se no evento em fivedynamics.com e acompanhá-lo a partir da plataforma Click Meeting. As perguntas mais relevantes serão respondidas pelos oradores após cada intervenção. Foram 2.500 os especialistas que se juntaram a João Nascimento para criar ventiladores open source. Será essa ideia de tecnologia, passível de ser reproduzida e montada em qualquer lugar do mundo, a solução para muitos dos problemas que enfrentamos? Para nos responder a isto, temos conosco João Nascimento, investigador em Harvard e fundador do projeto OpenAir. Bem-vindo! Olá, bom dia, Ricardo. Obrigada pela simpática introdução. Espero que estejam todos bem. Vamos então tentar aqui falar um pouco sobre aqui esta tecnologia open source e, aliás, esta forma de ver o mundo open source, porque isto depois torna-se um pouquinho mais alargado. Tenho pena de não estar a conseguir ver a todos, está um bocado estranho estar aqui a falar sozinho, mas pronto, vamos aqui tentar fazer o melhor possível. Eu gostava de, antes de começar a falar sobre open source, dar aqui uma nota sobre dois conceitos que acho que estão muito, muito ligados ao open source, que é a curiosidade e a humildade. A curiosidade porque é exatamente a curiosidade que impele o espírito humano. Aliás, foi a curiosidade que nos trouxe até aqui, não é? Foi os ventiladores, como é que se montam, como é que conseguimos chegar a uma maneira mais eficaz à frente médica, e também a curiosidade ao não aceitar aquilo que vemos e aquilo que nos é dado como um dado adquirido. Achamos sempre que é possível fazer diferente, fazer mais, fazer de uma forma mais eficaz, fazer melhor. Portanto, muitas vezes aquilo que consideramos como um bem escasso, apenas não temos as ferramentas tecnológicas para chegar lá. E mais à frente vamos falar um pouco sobre isso. E depois a humildade, porque penso que a humildade é um conceito que está sempre muito ligado também à curiosidade. E é exatamente por este sentido de sabermos tão pouco e de ainda faltar tanto para descobrirmos, que nos impelem em buscar cada vez mais informação e em continuarmos constantemente a aprender, em sermos eternos estudantes. Eu provavelmente irei me autodesignar como estudante o resto da minha vida. Espero realmente que assim seja. Eu durante este curta experiência com os ventiladores, que o Project Open Air começou há cerca de um mês, apesar de às vezes parece que se passaram 10 anos, que isto tem sido tão intenso. Tive a oportunidade de privar com alguns dos mais brilhantes cientistas e engenheiros do mundo e a nota que transparecia sempre de qualquer contacto e de qualquer interação e de qualquer desenvolvimento era a tremenda humildade que todos eles tinham. Quanto mais as pessoas estavam à vontade e quanto mais dominavam as suas áreas, mais humildes eram nas suas interações. E é absolutamente essencial não só esta humildade para as equipas funcionarem fora de egos humanos, se possível, às vezes não é fácil, como também é absolutamente essencial para manter esta perspectiva face a um mundo maior que nos rodeia e que ainda há tanto para fazer e tanto para descobrir. Posto isto, esta breve introdução, eu vou aqui mostrar-vos aqui alguns slides que creio que ilustram melhor que este entendimento sobre o open source. Não nos vamos alongar muito, creio que não será necessário estarmos aqui a gastar 45 minutos a falar sobre open source, porque haveria subtópicos muitíssimo mais interessantes para explorar, com pessoas bastante mais competentes do que eu na área. Por isso não me irei alongar muito sobre aquilo que não domino efetivamente. Vamos tentar dar aqui um âmbito geral, um enquadramento, principalmente neste combate ao Covid e no combate a pandemias e, eventualmente, como forma de avançar em algumas áreas de pesquisa científica. Ora bem, em traços muito gerais, o open source começa, pelo menos o termo, vem muito da internet, vem muito do software, que em português o código aberto, criado pela OSI, a Open Source Initiative, e começa exatamente por esta perspectiva Robin-Hoodesca de dividir e de partilhar entre todos. Portanto, é distribuição livre, a licença nunca deve restringir de forma alguma a distribuição,
e desta forma permite com que tenha acesso a todos os utilizadores, a todas as pessoas. O código-fonte é muito importante estar também disponível, e daí ser open source, vem exatamente pelo código estar aberto. Nós vemos aí alguns exemplos, como Android, que é um sistema de código livre, em que várias pessoas podem contribuir, ao contrário daqueles outros sistemas de código fechado. E normalmente, quando há esta distribuição do software em open source, se não for distribuído com o código-fonte, é dado um acesso para as pessoas poderem mais tarde acedê-lo e poderem trabalhar nele. Depois, há uma série de trabalhos derivados, claro, porque se estamos aqui a fornecer ferramentas, é normal que essas ferramentas depois resultem em trabalhos e resultem em objetos, salvo seja. E assim é necessário permitir a modificação dos trabalhos de código-fonte e permitir que eles sejam distribuídos além da licença original. Pronto. Licenças, isso já levamos mais para a frente, isso é outra guerra mais complicada. A licença não pode, de forma alguma, restringir que os outros programas sejam distribuídos junto ao programa licenciado. Pronto. Aí, muitas vezes, utiliza-se o Creative Commons, há outras possibilidades. Penso que, neste momento, essa deve ser a mais comum. Aqui temos alguns exemplos de softwares muitíssimo conhecidos e, hoje em dia, massivamente utilizados um pouco por todo o mundo, que são totalmente open source. Talvez o WordPress seja aquele mais conhecido, além do Android, que está tão democraticamente espalhado nos telefones. O Linux começou este caminho também já há muitos anos. Não sei, de facto, se foi o primeiro a trilhar este caminho, acredito que não, mas é pelo menos dos mais míticos. Dos softwares para outras áreas, foi uma questão de tempo, e a partir daí passamos a ter um open source de conhecimento, que hoje em dia está a ficar cada vez mais massificado. Nunca na história da humanidade nós tivemos a tanto conhecimento de forma tão abrangente, tão gratuita, tão fácil e tão rápida, não é? Nós, com o nosso telefone, conseguimos praticamente tirar as dúvidas todas em 2, 3 minutos. Das plataformas, hoje em dia, além do OpenEdX, temos uma série de outras elas, de Massive Online Learning, e que estão cada vez mais a ser melhoradas, democratizadas, as ferramentas têm evoluído, e existem já formas de monetizar e de compensar quem está a trabalhar para essas plataformas, porque este é outro tema recorrente, que open source é tudo muito bonito, mas as pessoas têm que ganhar dinheiro e têm que pagar contas, não é? Portanto, temos que arranjar a forma de as compensar. E por isso têm sido desenhados sistemas que permitem essa compensação financeira. O conceito do open source tem revolucionado muitas indústrias e é muito, tem tido uma evolução muito dinâmica. Se formos pensar o que era o panorama há 5 anos atrás... peço desculpa. Estou a receber uma chamada e está ligado para o computador. O que era o panorama há 5 anos atrás nas plataformas de educação online não tem nada a ver com o que é hoje em dia, nem em termos técnicos, nem em termos de velocidade, nem em termos de conteúdos. Havia muito pouco conteúdos há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, se fomos a ver, eram praticamente inexistentes, e a velocidade que isto tem crescido e que tem melhorado substancialmente é absolutamente avassaladora. Temos aqui um exemplo daquele que será talvez o precursor mais relevante do que é o open source de conhecimento e de um exemplo mais afirmativo, que é a Wikipédia. A Wikipédia não só é completamente aberta, como permite a edição por voluntários. Toda a Wikipédia é escrita e é feita e é editada voluntariamente, um pouco por todo o mundo. Todos os dias há centenas de milhares de entradas que depois têm que ser devidamente validadas, alteradas. Tiveram-se criar também ali algumas barreiras para alguns ataques, não podem chamar de ataques, mas eventualmente algumas alterações, brincadeiras. Como é normal, a partir do momento que se coloca um sistema em open source e está aberto ao mundo, temos que contar com tudo, não é?
E eventualmente haverá sempre boas intenções, intenções menos boas, enfim, mas faz parte. No geral, eu penso que, no cômputo geral, o saldo será sempre positivo, pelo menos posso falar por experiência própria na parte do Project OpenAir. O saldo foi globalmente positivo, em milhares de pessoas que temos como voluntários, os casos de voluntários que provavelmente teriam uma abordagem menos correta e que tentariam tirar algum tipo de benefício pessoal, não se contam nem pelos dedos de uma mão. Portanto, quer dizer, se em 3 ou 4 mil casos tivermos um ou dois casos menos positivos, acho que o saldo é manifestamente bom e otimista. Do conhecimento, há aqui um exemplo interessante que podemos dar. O Peter Diamandis até costuma dar várias vezes este exemplo do alumínio e de como a forma como o conhecimento altera tão drasticamente um produto. O alumínio, parece ali que foi descoberto em 1825. Não é bem assim, porque nós já tínhamos conhecimento do alumínio, pelo menos de formas diferentes, desde o século V, pelo menos. Mas na altura em que foi descoberto, valia mais que o ouro ou a prata, porque era extremamente raro. Era muito difícil a extração, era muito difícil manter de forma minimamente estável e de ser trabalhado, o que fez com que ali durante umas décadas fosse o metal mais valioso do mundo, valia mais do que o ouro ou da prata. Aliás, o Napoleão Bonaparte foi um dos principais impulsionadores da utilização do alumínio, porque ele queria utilizar aquilo no exército, na fabricação de armas e etc., mas não conseguiram arranjar formas massivas de extração e, portanto, acabou por utilizar o alumínio essencialmente nos talheres. Mas nos talheres de servir apenas e só como forma de grande deferência e respeito para com os seus convidados. Quando recebeu o rei do Sião, em vez de servir em talheres de ouro, que era aquilo que na altura se fazia um pouco por todas as cortes, ele servia em talheres de alumínio, porque era o cúmulo da deferência. Passadas umas décadas, ali com a descoberta da eletrólise e a aplicação do processo de extração, passa-se a poder retirar alumínio de uma forma tão barata e abundante que passa a ser alumínio por todo lado hoje em dia. Não é? Aliás, 8% da crosta terrestre é alumínio. Há aí alumínio um pouco por toda a parte. Durante 60 anos, quem tivesse o conteúdo da vossa gaveta dos talheres era multimilionário. Porque isto serve para pormos as coisas em perspectiva daquilo que eu dizia no início, que é muitas das vezes só não temos as ferramentas para chegar lá, porque as respostas já estão lá. E a partir do momento que é uma open source deste conhecimento e que sabemos como chegar lá, o valor cai drasticamente, ou pelo menos a dificuldade cai drasticamente. Temos aqui outro exemplo, que é da energia. Também é um exemplo que gosto de dar porque muitas das vezes pergunta-se, mas será que temos energia para tantos carros? Será que temos energia para tanta indústria? Será que temos energia para a humanidade, para todos os avanços que fazemos? Numa hora, a quantidade de energia do Sol é mais do que o mundo inteiro consome num ano, que atinge diretamente a Terra. Ou seja, portanto, em números são 430 quintilhões de joules de energia, portanto, 430 com 18 zeros à frente. Isto numa hora. Portanto, a cada 5 dias, o Sol fornece à Terra o equivalente a todas as reservas de petróleo, carvão, gás natural juntos. Energia existe em variedíssimas formas. Nós é que ainda não encontramos formas eficazes o suficiente de fazer esse aproveitamento. Estamos a melhorar todos os anos. Tem aqui o exemplo do custo de energia solar, aquilo que se tirava dos painéis solares, das primeiras células que foram desenvolvidas em 1954, $300 por watt. Este ano está em $3 e a tendência é para baixar. Tem crescido a cerca de 700% por ano o desenvolvimento da energia solar e a aplicação de painéis solares e nas mais variáveis. Hoje em dia, até as células já estão a ser desenvolvidas por umas células que são bastante mais eficazes.
Os painéis, no início, tinham uma eficácia de 6%, hoje em dia rondam os 18% a 20%. Como vem, dá aqui uma margem muito grande de melhoria. Enfim, muitas das vezes é uma questão de tempo e de partilha de conhecimento, é este open source de conhecimento. Agora, como é que essa partilha é feita? Quanto tempo é que demora? Esses são os principais desafios, quer-me parecer. Depois temos aqui a parte das vacinas. Quando falamos em open source aplicados a diversas indústrias, começa a levantar alguma polémica à medida que aproximamos de indústrias que têm a ver mais com questões de vida ou morte. Aliás, se pensarmos que a economia pode também ser uma questão de vida ou morte, os sistemas de open source levantam polémicas então em todas as áreas, não é? Mas pronto, aqui temos um exemplo que me pareceu relevante trazer, do Jonas Salk, que foi não foi bem o inventor, porque já havia muito trabalho feito, mas foi quem desenvolveu finalmente a vacina do pólio, que na altura paralisava entre 13 a 20 mil crianças por ano antes de existir a vacina. Um dos principais impulsionadores do desenvolvimento desta vacina foi o Franklin Roosevelt, que acabou por ficar até paralisado, se bem se recordo, que ele andava em cadeirinhas de roda, pelo menos da cintura para baixo, exatamente devido ao pólio. E foi um dos principais impulsionadores da vacina e da obtenção de fundos. O Jonas Salk ficou particularmente conhecido por não ter aceito registar a patente, por achar que a patente devia ser em nome da humanidade, por ser um bem da humanidade. A história, apesar de bonita, convém dar aqui mais alguns detalhes, que é o Jonas Salk não fez o desenvolvimento da patente sozinho, teve muito financiamento durante algum tempo, que foi feito pela sociedade civil. Ele não estava sozinho, não desenvolveu aquilo e depois, olha, aqui está, agora oferece. Ele teve muitos milhões de dólares que lhes foram colocados à disposição pelo March of Dimes, que penso que até que está aqui no exemplo, por fundações do Roosevelt. O Elvis Presley também fez, se não estou em erro, alguns concertos de angariação de fundos. Portanto, houve aqui um comprometimento da sociedade civil em torno desta causa que resultou numa vacina. Quando essa vacina efetivamente aconteceu, com risco pessoal para ele, porque ele experimentou a vacina nele próprio e na família, até. Não sei se isto foi muito boa ideia, mas pronto. O Jonas Salk disse, não, agora a vacina é da humanidade, porque não faz sentido patentear esta vacina, porque já está paga, já me sinto pago. Ele depois disso continua a ganhar imenso dinheiro, sob forma de donativos, doações, enfim. Isto também para vos dizer que nem sempre é apenas e só por patente ou por propriedade intelectual há formas de se ganhar dinheiro. E aqui o Jonas Salk é a prova viva disso mesmo. E aqui estamos, o conceito da monetização. Isto, voltamos onde estávamos atrás, em que se perguntava, muito bem, open source, e depois como é que fazemos a monetização. Estes exemplos que coloquei aqui estão muito vocacionados para as áreas de softwares, computadores, mas não só. As doações funcionam em alguns casos, a Wikipédia funciona bastante à base de doações, o WordPress também. Depois há a questão da publicidade, portanto, há muitas plataformas que ao permitirem publicidade, conseguem financiar-se e desta forma manterem-se gratuitas. Há algum debate hoje em dia até que ponto é que as pessoas tão saturadas de publicidade não preferem pagar um FII exatamente para não terem esse ruído. A Netflix talvez seja o exemplo mais imediato que vem à cabeça nesta altura, embora já comece exatamente a existir alguns boatos que dão conta de que a Netflix estaria a considerar versões que fossem abertas ao público e que tivessem publicidade, enfim. Como bem, isto é tão dinâmico que o que hoje consideramos que
é uma solução adquirida, se calhar daqui a um ano estamos a falar em outras soluções completamente diferentes. Depois pode-se monetizar através da documentação de suporte ou da assistência técnica, e depois há quem faça alguns desenvolvimentos extra e cobre por esses modelos premium. Nós temos alguns bons exemplos até nas apps dos nossos telefones, em que a sua grande maioria são modelos premium, são modelos que são gratuitos para jogar, quando são jogos, são apps para se utilizar, e depois quando queremos algum tipo de... ou tirar os anúncios. Isso é muito irritante, quando se põe para tirar os anúncios que tem que pagar. Isso está comigo em doido, mas pronto. Ou se querem utilizar mais algumas valências, se querem utilizar mais de 30 dias, outros dão um período de 30 dias, têm que pagar aquele FII e a partir daí passam a ter uma boa base de utilizadores. Claro está, isto funciona quando se conquistam utilizadores, quando se conquistam clientes, porque se não conquistarmos clientes, utilizadores, portanto, temos de ter a melhor plataforma do mundo, temos de ter a melhor aplicação do mundo, se as pessoas não souberem, não serve rigorosamente nada. Portanto, isto tudo assenta na base de que temos que chegar ao público. E, eventualmente, aí é que está o bugilis da questão, que é como é que se chega lá? Pois, aí é que está. Como é que se chega lá? Boa pergunta. Muitas das vezes, através de publicidade. Lá está. Outras das vezes, temos um produto que é tão inovador, tão organicamente interessante, que as pessoas naturalmente vão acabar por partilhá-lo. Mas isto demora algum tempo e não há uma ciência exata. Se houvesse uma ciência exata que explicasse como é que isto acontece, estávamos todos milionários e pronto, já ninguém precisava trabalhar, ninguém precisava fazer nada. Anyway, seguindo. Propriedade intelectual. Pronto, aqui é o ninho vespas. Mas era impossível falar de open source e não se falar de propriedade intelectual. Agora, aqui devia ser a parte em que entrava um advogado, eu saía, não é? E eles, então, pelo menos, tínhamos alguém que sabia o que é que estava a falar. Mas pronto, peço desculpa, então, you're stuck with me for now. Neste momento, o que ainda está em vigor é o Tratado da Convenção de Paris, creio eu que já foi, entretanto, ratificado uma série de vezes, que já foi alterado, mas foi a base daquilo que se designou com a proteção da propriedade industrial / propriedade intelectual. Tem sido muito, muito debatido, muito polémico. O Richard Stallman foi, talvez, um dos primeiros a levantar esta questão. Muito do movimento open source segue as palavras do Richard Stallman e anda neste processo de evangelização de vamos partilhar estas ferramentas para melhorar o mundo. E a legitimidade destas patentes em certas áreas é muitas vezes desafiada, lá está, incluindo patentes sobre software, cultura, moléculas vivas ou medicamentos. E aqui normalmente é sempre a parte mais polémica, porque as patentes dos medicamentos, nomeadamente, são muitas vezes apontadas como a principal barreira a se conseguir fazer chegar esses medicamentos ao terceiro mundo, a países como África, Ásia, etc. Isso pode ser rebatido da seguinte forma, que é, se as farmacêuticas não tivessem as patentes, não têm forma de vender. Se não têm forma de vender, não têm dinheiro para financiar investigação e desenvolvimento. Se não têm dinheiro para financiar investigação e desenvolvimento, quem é que vai financiar? O erário público. O erário público, de onde é que vem o dinheiro? Vem de impostos. Então vamos subir impostos, vamos alocar impostos para investigação e desenvolvimento. Isto é o debate da história do mundo e praticamente da história da economia, que é onde é que se aloca o quê, quando e em que casos. É provavelmente uma das questões mais fraturantes e mais difíceis de encontrar algum consenso. Nestas alturas de pandemia existe uma benevolência bastante maior por parte das empresas no que toca a esta dinâmica. Nós sentimos isso diretamente. Nós tivemos que negociar com algumas empresas o levantamento das patentes nos ventiladores. De todas elas, notamos a maior boa vontade em ajudar, em colaborar. Podemos dizer que aí a prova humana, digamos assim, subsistiu à prova da ganância económica, mas
é um facto que existe e as pessoas fizeram um trabalho e têm que ser compensados por ele. É difícil rebater até que ponto, qual é que é a fronteira daquilo que deve ser completamente open source e daquilo que deverá ser protegido, ou pelo menos protegido durante algum tempo. Nós encontramos casos também em que as patentes já estavam caducadas, o que me parece um modelo bastante interessante e provavelmente mais justo, de forma a proteger o trabalho de quem passou alguns anos em investigação e desenvolvimento. Depois de passar alguns anos, parte do princípio que o lucro que havia para ser alocado àquela investigação já aconteceu e que, a partir daí, poderá ser partilhado com o resto das pessoas, o resto da humanidade. Parece-me que talvez seja por aí. Agora, será uma questão de deixar para quem de direito estas decisões, estes debates, se bem que isto deixar para quem de direito é sempre uma maneira muito simpática de dizer, pronto, eles depois que decidam. O eles não existe, o eles somos nós. O lá eles é um tema que isto só toca a eles, não existe. E esta pandemia é talvez o melhor exemplo disso mesmo. Nós temos sempre esta noção de isso é lá com eles. Isto é, o eles somos todos. Estamos todos ligados. Por fim, vamos aqui terminar com dois conceitos que me parecem essenciais, que é da interconectividade e da complexidade de sistemas. Eu trago aqui um quote do Jason Brennan, que ele diz que todo o sistema económico precisa de 3 fatores para funcionar. O primeiro, que é o que me parece mais importante, que é o sistema precisa de informação. Precisa de uma maneira de coordenar as ações das pessoas, transmitir o que elas precisam fazer à luz do que os outros estão a fazer. Um sistema sem informação, sem receber informação, é um sistema que não aprende. E isso não aprende, comete erros. E pode estar ali a elaborar no erro infinitamente. Em segundo lugar, precisa de incentivos. Portanto, lá está. Como é que vamos incentivar as pessoas a fazer investigações e desenvolvimento, se não for de uma forma monetária? Neste momento nós temos um incentivo, que é o incentivo da vida. Nós temos milhares de pessoas à volta do mundo a trabalharem, porque tem um incentivo muito forte, que é a vida daqueles que lhes são próximos, a sua própria vida, a vida humana que está em risco, está em fator. Portanto, há um incentivo muito forte. Ele nem sempre precisa de ser monetário. E em terceiro, é a aprendizagem, lá está, porque as pessoas cometem erros, precisam de aprender. O processo pelo qual se torna a responder é a informação de incentivos. Portanto, se não houver informação, incentivos e aprendizagem, os sistemas dificilmente funcionam ou dificilmente crescem. O Jason Brennan é um tipo particularmente polémico, porque ele tem uma visão, na minha opinião, talvez demasiado economicista sobre o mundo. Mas esta associação dele está, creio eu, correta na perspectiva em que demonstra como os sistemas têm que ser dinâmicos e não estáticos para poderem crescer e aprender entre eles. E quando falamos em sistemas, falamos em todo o tipo de sistemas. Nós, numa sociedade, somos um sistema complexo, interligado, interconectado, e temos que ter estes fatores, temos que ter informação, temos que ter incentivo e temos que ter aprendizagem. São os três absolutamente interconectados e independentes uns dos outros. E acabo aqui com a Nora Bateson, que é presidente do Bateson Institute da Suécia, é uma senhora absolutamente brilhante. Eu peço desculpa de não ter feito a tradução, mas todas as traduções que tentei fazer disto eram um desastre completo, e então achei por bem deixar aqui a versão original, que está exatamente a falar desta diferença da eficiência e da interdependência dos sistemas, entre sociedades, sistemas económicos, floresta, biologia, sistemas... Se formos ver, os próprios vírus são sistemas dinâmicos, que se adaptam. Aliás, um dos riscos do Covid é exatamente esse, não é? É a dinâmica do próprio vírus, que se adapta, que muta, que cresce, que aprende. Nós, como seres humanos, somos desenhados também para funcionar assim, para nos adaptarmos, para aprendermos, para reagirmos, para crescermos. Portanto, qualquer sistema que feche esta informação, este acesso à informação, este acesso ao crescimento, vai tendencialmente criar
entropia no crescimento e barreiras ao crescimento. Daí a necessidade deste sistema open source, de conhecimento acima de tudo, de manter esta partilha de informação entre os diferentes, entre os diferentes intervenientes. A forma da compensação económica ou da motivação que deverá ser feita é passível de debate, é passível de discussão, é passível, acima de tudo, de rapidamente chegarmos a um acordo, que seria o desejável. Mas é absolutamente essencial esta troca de informação entre pessoas, entre povos, entre o mundo. Nós estamos absolutamente globais hoje em dia com a internet, mas a viver localmente. Temos esta capacidade de partilhar a informação a uma escala global e de aplicá-la a uma escala local, até porque estamos, na maioria dos casos, estamos todos confinados e, pelo visto, vamos estar durante algum tempo muito limitados nas nossas movimentações e teremos que aprender a lidar com isto e a adaptar-nos, lá está. Somos um sistema dinâmico que se vai adaptar e que obrigatoriamente aprende e terá que se adaptar, sob pena de mirrar, de deixar de crescer e de eventualmente padecer, porque o sistema, quando não cresce, só há duas formas dos organismos na natureza, que é ou estão em crescimento ou estão em processo acelerado de definhação e de morte. Portanto, nós, se não estamos num, estamos noutro. É tão simples quanto isto. Não queria acabar de uma forma tão negativa e tão negra. Pelo contrário, queria acabar exatamente num tom mais de esperança e de otimismo e de positividade. Porque, reparem, se nós num mês, sem percebermos nada de ventiladores, conseguimos, a equipa conseguiu, eu apenas tive a boa sorte e a boa aventura de juntar uma série de pessoas extremamente inteligentes dentro de uma sala que conseguiram desenhar um ventilador simples, fácil de montar e de escalar a uma escala global em menos de um mês. Mas aquilo que nós fizemos não substitui um ventilador de hospital que custa 30 mil euros, 25 mil euros, 30 mil euros. O que nós fizemos é uma máquina absolutamente simples. Isto é a mesma coisa que comparar um Fiat 600 com um Ferrari. Nós fizemos um Fiat 600. Eles andam os dois. E os dois vão de ponto A ao ponto B. Pronto, era só isso que queríamos fazer. Há espaço para diversas soluções, há espaço para crescermos, há espaço para evoluirmos enquanto espécie humana. A perspectiva de escassez e de acharmos que não há energia, não há soluções suficientes para todos e, portanto, temos que nos fechar, temos que proteger aquilo que andamos a descobrir. É uma perspectiva que me parece redutora para aquilo que é o espírito humano e para aquilo que nós podemos atingir. Não creio que seja uma visão romântica, porque os resultados estão à vista, não é? Nós, quando partilhamos informação e quando nos juntamos, praticamente não temos barreira, não é? A humanidade, quando se junta, é imbatível. E pronto, era com esta nota de otimismo e de positividade que vos queria deixar. Estou disponível para, penso que é o último slide, perguntas. Se alguém tiver perguntas, estou à vossa disposição. Muito obrigado, João. Tempo agora para questões da audiência. Relembramos que a interação é apenas permitida aos participantes registrados no evento que acompanham a sessão através da plataforma ClickMeeting. Por isso, a transmissão no Facebook será agora interrompida. Por favor, digitem as questões no chat no canto inferior direito do ecrã. Já temos aqui uma questão da Edita. Empresas... Pois, boa pergunta. Boa pergunta. Indústria dita tradicional. Eu penso que terão que, obrigatoriamente, haver uma mudança de mentalidades e abertura a este modelo. Não é líquido que a abertura a modelos mais dinâmicos e mais open source não causem algumas baixas na economia, em comércio mais tradicional. É provável que isso venha a acontecer e é provável que tenhamos que nos preparar para isso e é também provável que tenhamos que tomar medidas para proteger
algumas destas indústrias. Claro que isto sempre numa ótica que é inevitável que algumas delas acabarão por desaparecer. Mas lá está. É uma questão de tempo. Se não houver adaptação, lá está, aquilo que dizia há pouco, se não houver adaptação, acaba por haver um desaparecimento gradual. Mas obrigado, boa pergunta. Temos aí mais algumas. Bom, como dizíamos lá atrás, há várias empresas a tirarem rendimentos pelo suporte que dão em sistemas como o Linux, como suporte técnico, suporte de auxiliar, de manuais, de implementação de redes. Há variedíssimas formas de fazer. Aliás, eu diria que o software é talvez, e as áreas de sistemas de informação, é as áreas que estão mais bem defendidas no que toca à monetização dos sistemas open source. Falta-nos a descobrir como monetizar eventualmente outras áreas que acabam por ser alvo também de disrupção e que provavelmente também vão precisar de descobrir estas formas de monetização. Obrigado, José Eduardo. Pois, Diana, muito a aprender com este projeto. Não sei, nós não... Eu agradeço a gentileza da pergunta, mas o que fizemos não é nada de outro planeta, não é? Foi juntarmos um processo muito simples e tentar escalá-lo e desenhá-lo com materiais que fossem facilmente feitos um pouco à volta de todo o mundo. Essa foi a principal premissa, que é os componentes. O problema era os componentes, não é? Porque, então fomos até desenhar um ventilador que nem precisa de software para funcionar. Não me parece que a comunidade científica tenha alguma coisa a aprender connosco. O que nós fizemos, a comunidade científica faz todos os dias à volta do mundo, que é juntar-se e andar à procura de soluções. Fomos apenas mais uns a tentar contribuir para ajudar. Eventualmente conseguimos provar o conceito de que existe, quando há uma motivação intrínseca muito forte, conseguimos fazer as coisas acontecer muito depressa. Isso sim, eventualmente conseguimos reforçar esse conceito. Agora, aprender é um tema mais complexo, não queria, mas obrigado, Diana. Pois é. Helder, eu só respondesse essa pergunta, se calhar candidatava-me ao Nobel da Economia ou coisa assim parecida, porque essa pergunta é a mais difícil de responder neste momento. Como é que nós, de um tecido económico, que é essencialmente, e no caso português, eu tenho a ideia que o nosso tecido económico, que é essencialmente 70%, 80% de PMEs, corrija-me se estiver errado, não estou muito a par, mas tenho a ideia que é isso. E são essencialmente PMEs, pequenas empresas familiares, muitas em setores muito tradicionais, setores de serviços, restaurantes, cafés, etc., e que de futuro serão muito pouco competitivas e talvez sustentáveis. A criatividade é absolutamente essencial. É a única forma, eventualmente, de conseguirmos que essas empresas se tornem mais viáveis para o futuro e que, eventualmente, inclusivamente, abram novas perspectivas para a economia portuguesa. Mas é absolutamente essencial. Agora, de que forma é que será feito? Como é que conseguimos fazer isto? É complicado. É muito complicado. Mas obrigado. Qual a utilização, a adesão? A adesão tem sido, nós temos sido contactados por vários países, um pouco por todo o mundo. A adesão tem sido muito boa, pelo menos aos protótipos, à prova de conceito. Nós vamos agora começar a fazer alguns testes junto de instituições portuguesas. Nós, para todos os efeitos, apesar de termos partilhado com o mundo o conceito, estamos na mesma a seguir todos os passos normais e os guidelines do IFARMED para depois fazermos a certificação. Essa certificação, ao estar feita em Portugal e seguindo as guidelines também da União Europeia, provavelmente mais facilmente são escaláveis para outros países. No entanto, nós colocámos logo aquilo aberto para os países que quisessem começar imediatamente a trabalhar em protótipos o poderem fazer. E nós estamos em contacto com equipas no Brasil, em Angola, no Malawi,
Itália, Bélgica, Holanda, e penso que não me está a falhar mais nada. E pronto, e estão em diferentes ritmos, diferentes fases, uns já estão mais avançados no protótipo, outros estão à espera que nós tenhamos a certificação feita em Portugal para eventualmente implementar lá. Se tudo correr bem, o nosso ventilador não será necessário em Portugal, pelo menos não nesta primeira vaga. Há uma série de outras soluções também brilhantes a serem feitas no mercado, por isso. Enfim, estamos a fazer o nosso trabalho, todos os dias, pouco a pouco. Obrigado, Cristina. Sim. Neste momento estamos a trabalhar em... temos o Frontline Medic Kit já praticamente completo e devidamente certificado pelo CITEV, deve ser a certificação agora nos próximos dias, esperamos. Temos que aguardar as autoridades competentes, que é um kit que cobre os médicos da cabeça aos pés, é um kit lavável, que é a parte interessante. Estamos também a trabalhar em máscaras que podem ir ao forno, podem ir ao micro-ondas para matar o vírus. Estamos a trabalhar, além da plataforma do Vento Live, que foi a nossa primeira grande aventura e que foi o primeiro produto a ser feito, ou seja, que pôs logo imediatamente em contacto todos os hospitais, centros hospitalares, com a indústria, com engenheiros que conseguiam imediatamente arranjar os ventiladores. Esse foi logo o primeiro impacto, porque só nessa plataforma já foram arranjados algumas largas dezenas de ventiladores que estavam completamente inoperacionais e que estão certificados. Material dos anos 80, 90, faltavam pequenas peças e que passaram a estar imediatamente certificados. É mesmo isso, Miguel, exatamente. É isso mesmo. A questão é mesmo essa, se a indústria olhar para a ciência como exemplo a seguir no que toca à partilha de conhecimentos, em vez daquela perspectiva do este é o meu produto, vamos aqui fechar tudo, muito provavelmente seria muito mais ágil e muito mais eficaz no futuro e face ao mercado. Nós, se formos ver as empresas hoje em dia que estão mais bem cotadas ou que têm melhores perspectivas de futuro, são exatamente as empresas que são mais inventivas, mais abertas, com mais capacidade de inovação constante. Empresas muito fechadas, com tecnologias muito fechadas, acabam por... Não quer dizer que não tenham ali sucesso meia dúzia de anos, mas naturalmente acabam por ter tendência para desaparecer. É mesmo isso, Miguel. Obrigado. Pois, Carlos, era bom, era. De facto, era. E nisso eu penso que será talvez até uma questão mais cultural, porque nos Estados Unidos vê-se o associativismo entre empresas, entre as áreas, é mais comum. Não só nos Estados Unidos, há alguns países anglo-saxónicos também. Eu vivi algum tempo em Inglaterra e também se notava isso. Em Portugal parece que existe alguma dificuldade em congregar esforço, em congregar indústrias, e não sei muito bem porquê, não sei explicar, não sei se será uma questão cultural, mas existe esta falta de defesa de interesses comuns, não é? Porque, ao fim e ao cabo, eles estão todos dentro da mesma área, dentro do mesmo barco, devia haver mais partilha de informação. Enfim, mas talvez daqui também se tirem algumas ilações, algumas conclusões, e isso melhor também essa fase. De lado nenhum. Não há apoio financeiro. Boa pergunta, mas não veio de lado, não. Até agora foi, por exemplo, simplesmente carolice e tempo que toda a gente dedicou. Houve algumas empresas a querem apoiar, mas não podemos aceitar. Pois é, Marta, pois é. O debate é exatamente esse, que é até onde é que ponto é que vai a patente e até onde é que ponto é que devemos compensar financeiramente uma única empresa em detrimento do resto da humanidade, em detrimento do bem comum. Não é? O debate está exatamente o que é o bem comum e o que é o direito individual de cada um. Isto é uma questão de ética e de filosofia que tem algumas centenas de anos. Mas sim, tem razão. A questão é exatamente essa.
é repensar o sistema. Obrigado. Pois, Luís, exato. Isso acaba acabamos por ver esse exemplo dessa diferença entre o investimento entre a indústria e os Estados, muitas das vezes, em alguns países, e a indústria farmacêutica é talvez as indústrias mais complexas de analisar. O negócio da saúde, além da indústria farmacêutica, é extremamente complexo. A forma como se conseguirá chegar ao maior número de pessoas sem atacar o direito à propriedade individual e à propriedade intelectual de cada um. E qual o papel dos Estados nisso? Eu creio, efetivamente, que o papel dos Estados tem que ser muito forte no que toca principalmente à educação, porque não há ciência sem educação, eles estão completamente ligados. O primeiro passo tem que ser sempre a educação, porque só a educação é que gera ciência. E a partir daí, então, podemos pensar em apoios à ciência, que eu acho que são absolutamente essenciais. Certificações. Sim. A questão das certificações, não sei se estou a perceber bem o que quer perguntar. Os sistemas tradicionais revelam-se mais seguros. Será que está aqui... Bom, se estiver a falar dos ventiladores, as certificações são feitas exatamente para manter aqui os sistemas de segurança. Os sistemas de segurança, sim, têm que ser todos mantidos. Portanto, à partida, desde que se cumpram todas as guidelines de segurança, acredito que as certificações poderão ser importantes. Por outro lado, as certificações, quando vistas num amplo de outras áreas de negócios, muitas vezes, sim, acabam por se tornar, se calhar, barreiras ao desenvolvimento. Penso que é tudo. Temos mais perguntas? Obrigado. Temos a Cristina. É por aí, Cristina. É por aí. Os tecidos... Olha, aqui está. Podemos falar aqui com a Fiber Dynamics, não é? Eles é que dominam os tecidos. Os tecidos... por acaso é uma boa ideia, temos que falar. Os tecidos, logo que se consiga encontrar uma forma de poder que seja minimamente segura de voltarmos ao dia-a-dia, seria fantástico. Acredito que a solução não passa só pelos tecidos, terá que ser uma solução aqui transdisciplinar e que vai ter que envolver aqui uma série de áreas. Mas os tecidos, sim, são uma boa. Estamos a trabalhar nisso, vamos ver. Muito obrigado, João. Infelizmente, não temos tempo para mais questões, mas a discussão não termina aqui. Aceda ao nosso fórum em fiberdynamics.com e participe no debate. Obrigado pela sua presença e até breve. Obrigado, eu. Foi um prazer. Um abraço a todos. Muito obrigado.